Segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão. Senhores deputados, membros titulares suplentes dessa Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, autoridades convidadas, representantes da Polícia Penal e policiais penais, servidores da casa e a você que nos assiste pela TV, Ares e demais mídias sociais. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero saudar aqui os nossos convidados que já estão presentes. Eu tenho aqui também os componentes da Comissão de Segurança. Temos aqui a presença do nosso vice-presidente, deputado Coronel Hélio. Temos também membro efetivo, deputado Carlos Solução, e também o deputado Fábio Duarte. Bom dia a vocês. Eu quero saudar também o doutor Luiz Fernando Miller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, a MAPES. Saudar também a senhora Landa Carreteiro Nunes Marques, do Centro de Operações de Vila Velha, da Guarda Municipal. Também saudar aqui o doutor Cláudio Vitor, aqui representado pelo Gerson, GDT Cariacica. Saudar o delegado aqui, meu amigo, doutor Joel Lírio Júnior, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante anos na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Saudar aqui a doutora Gacimere Soeiro Vieira de Castro Gaviorno, representado neste ato pelo Rodrigo Lemos. Muito obrigado pela sua presença. Saudar também o doutor Renan Chiep, presidente da Federação das Empresas de Transporte do Espírito Santo, representado aqui por Simone Garcia. Também o senhor Wanderson Camporês, Coco, sendo representado pelo senhor Jefferson de Amorim. Também o doutor Pitágoras Andrade Souza, do Sindicato dos Profissionais e Motoristas de Táxi do Espírito Santo. Saudar também a doutora Deise Barbosa Matos, representada pelo senhor Marcelo Paraguaçu, gerente de operações, comandante da Guarda Civil Municipal de Vila Velha. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês nessa segunda reunião ordinária da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. O tema de hoje é um tema muito importante, que é segurança no trânsito, fiscalização, causas, ações preventivas e soluções para a redução dos acidentes de trânsito. O trânsito há muito se tornou palco de tragédias que afetam não só as vítimas diretas, mas também suas famílias, que muitas vezes perdem entes queridos, deixando crianças órfãos e gerando impactos sociais profundos. Além das mortes, há consequências financeiras severas, especialmente quando o provedor do lar se torna incapaz ou falece, somando-se aos altos custos com internações, medicamentos e prejuízos econômicos. Entre as principais causas dos acidentes de trânsito estão o excesso de velocidade, a má conservação dos veículos e a falta de atenção, muitas vezes agravada pelo uso do celular, consumo de álcool e desrespeito às leis de trânsito. Para enfrentar essa realidade, é essencial investir em educação para o trânsito, aperfeiçoamento da formação de condutores, fiscalização rigorosa e mudanças legislativas. A impunidade ainda é um desafio, pois muitos condutores que assumem o risco de matar ao dirigir irresponsavelmente não são punidos com o devido rigor. É urgente tratar a violência no trânsito como um problema de saúde. Não se defende a indústria da multa, mas sim campanhas educativas e políticas públicas que incluam a educação no trânsito no currículo escolar desde os primeiros anos. O objetivo dessa comissão não é apenas diagnosticar, mas propor soluções reais que salvem vidas. Reafirmo o nosso compromisso com a preservação, com a prevenção, a segurança viária e a valorização da vida, que esta reunião seja um espaço de escuta, diálogo e construção conjunta. Antes de sair de casa, pense em sua família. Sua prudência pode salvar vidas. Eu quero saudar aqui o nosso deputado Coronel Hélio, que é o nosso vice-presidente, e perguntar se o Coronel Hélio quer fazer uso da fala aqui, nesses momentos iniciais, junto aos nossos convidados. O presidente, senhoras e senhores deputados que compõem a Comissão de Segurança, senhores e senhoras convidados, servidores da Assembleia Legislativa, nossa comunidade capixaba, é só cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, parabenizando mais uma vez pela iniciativa e esse tema de relevância social relativo ao trânsito. Nós sabemos que no primeiro quadrimestre de 2025,
as mortes no trânsito direto, sem contar as consequências das mortes e dos acidentes, eles são em números maiores do que propriamente os homicídios que aconteceram no estado do Espírito Santo. Por isso, a relevância do tema proposto por Vossa Excelência no Maio Amarelo, que é justamente o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Então, um bom dia a todos e nós vamos participar da reunião aí. Bom dia, deputado Coronel Hélito, vice-presidente dessa comissão. Muito obrigado aí pelas saudações iniciais. Deputado Fábio Duarte, Vossa Excelência deseja fazer as suas saudações aos nossos convidados? Bom dia, presidente. Bom dia aos deputados aqui presentes, Coronel Hélito, capitão Assunção. Bom dia a todos os nossos delegados que estão aqui presentes conosco, participando dessa reunião, e todos os convidados. E parabenizar, presidente, pela brilhante iniciativa. Nós sabemos que o trânsito e a responsabilidade de quem conduz um veículo, uma moto, é de suma importância. A gente vê aí milhares de pessoas, infelizmente, famílias perdendo vidas por imprudência, né? Às vezes por bebida. Pessoa que bebe não deve dirigir, né? O cidadão, ele precisa ter a consciência também de que, infelizmente, grande parte desses acidentes é por imprudência, é por irresponsabilidade do condutor. Parabenizar mais uma vez Vossa Excelência, e estamos aí para contribuir, corroborar, para que nós juntos possamos fazer com que nós tenhamos um trânsito cada dia mais seguro para todo cidadão e cidadã do nosso estado. Muito obrigado, meu amigo, deputado Fábio Duarte. Deputado Capitão Assunção, Vossa Excelência quer fazer uso da fala nesses momentos iniciais? Deputado Capitão Assunção não respondendo, eu quero saudar aqui também o doutor Fábio Marçal, advogado, saudar também o doutor José Darcy Santos Arruda, que é o delegado-geral da Polícia Civil, aqui representado pelo também meu amigo delegado, doutor Maurício Gonçalves da Rocha. Muito obrigado, doutor Maurício, pela sua presença. Obrigado também, doutor Fábio, pela sua presença. O item 1, a leitura, discussão, aprovação da ata, tendo em vista a resolução 6.360, publicada em 22 de junho do corrente, a qual dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando que a ata anterior foi enviada por e-mail para os senhores deputados, para que, querendo, possa retificá-lo nessa reunião, primeira reunião ordinária de 13 de 5 de 2025, eu pergunto se algum deputado deseja fazer alguma retificação à ata. Não havendo, eu coloquei em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a ata da primeira reunião ordinária de 13 de 5 de 2025. Eu solicito aí ao nosso querido companheiro aqui, Riquelme, que faça a leitura do expediente. Bom dia, presidente. Em seu nome, eu quero parabenizar os presentes e vou fazer a abertura aqui da leitura dos nossos trabalhos no dia de hoje. Leitura do expediente. Correspondências recebidas. Não houve no período. Proposições recebidas. Não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 305 de 2023. Análise de mérito. Deputado Sérgio Meneghelli, emenda, dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do Estado do Espírito Santo e da outras providências. Relator, deputado Coronel Wellington. Projeto de lei número 132 de 2023, análise de mérito. Processo apensado ao PL número 232 de 2023 e PL 459 de 24. Autor, deputado Deninho Silva. Ementa, dispõe sobre mecanismos e instrumentos para detecção e combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes. Relator, deputado Mazinho dos Anjos. Proposições sobrestadas. Não houve no período. Proposição baixada de pauta. Não houve no período. Obrigado, Riquelme, mais solicito aí a você, Riquelme, que faça também a leitura da ordem do dia com relação ao item 3.1 em diante. Perfeito, deputado. Seguimos.
Relatório da visita técnica realizada no Centro de Detenção Provisória 2, CDPV-2, e a Unidade de Saúde do Sistema Prisional, o SSP, no dia 15/5/25. Assim sugerimos oficializar a Sejus e ao Governo do Estado, solicitando viabilidade com relação ao aumento de efetivo com o fato das unidades estarem extremamente superlotadas, buscando assim atender à grande demanda interna e externa de movimentação, além de buscar junto ao Governo do Estado e ao Ministério Público do Estado, visando estender a permanência dos monitores de ressocialização prisional em designação temporária, até que haja a recomposição do quadro de efetivos. B. Oficializar a Sejus GTI-C, Gerência de Tecnologia de Informação e Comunicação, Rodolfo Péricles Nascimento, solicitando estudo de viabilidade em relação à necessidade da reforma de todo o sistema de videomonitoramento, com a aquisição de novas câmeras de moderna resolução, bem como a aquisição de sensores de tela, alarme perimetral, pontualmente em relação ao Centro de Detenção Prisional 2, CDPV-2, e à Unidade de Saúde Prisional, USSP. C. Oficializar a Sejus, solicitando estudo de viabilidade com relação às melhorias e reformas das instalações estruturais elétricas e hidráulicas do Centro de Detenção Provisória 2, o CDPV-2, sobretudo na aquisição de aparelho de ar-condicionado para o setor de videomonitoramento, as quais se encontram quebrados. D. Oficializar a Sejus, solicitando estudo de viabilidade para o aumento de revistas das celas, com verificação de estrutura de alvenaria das mesmas, sobretudo em razão do baixo efetivo e da superlotação. E deliberar junto a Sejus GASP, Gerência de Administração do Sistema Penitenciário, senhor Eduardo Faria do Nascimento, para que nos informe acerca da presença de detentos condenados em unidade de detenção provisória, informando a quantidade por unidade, bem como os nomes dos condenados, ficando certo que a visita técnica realizada quanto aos 73 detentos condenados dentro da unidade. Oficiar a Sejus com relação aos próximos editais de concursos públicos, no sentido de promover estudo de viabilidade visando a admissão do tempo de serviço e experiência nas atividades prisionais dos servidores em designação temporária, visando isso aproveitar os servidores DTs em razão da experiência acumulada nos anos de serviço junto ao sistema prisional. Ok, muito obrigado. Essas são as sugestões, senhores deputados, com relação ao relatório da visita técnica realizada nesses locais. Item 3 da pauta. Eu pergunto se algum deputado deseja acrescentar mais algum item. Não havendo, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados. Solicita aí o Riquelme que lê também do item 3.2, que é a primeira reunião ordinária realizada no dia 3/5, às 10 horas, no plenário de São Cardoso. Perfeito. Oficiar a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados e a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, encaminhando nota técnica e justificativa, apresentando contrária à PEC 18 de 25, PEC de Segurança Pública, pelo presidente da ADEPOL Brasil, Dr. Rodolfo Laterza. B. Oficiar a Procuradoria-Geral da República com atuação no Estado do Espírito Santo, nota técnica e justificativa, apresentando contrária à PEC 18 de 25, PEC da Segurança Pública, pelo presidente da ADEPOL Brasil, Dr. Rodolfo Laterza, para análise e adoção de providências que julgar cabíveis. C. Oficiar os deputados federais e senadores da República, que representam o Estado do Espírito Santo, solicitando estudo de viabilidade e análise, no sentido de manterem as interlocuções necessárias, visando a aprovação do PL 714 de 23,
cuja matéria visa estabelecer critérios mais rígidos na condenação de liberdade provisória a pessoas reincidentes em crimes de natureza hedionda. D. Oficiar a Secretaria de Justiça, solicitando informações em relação ao monitoramento eletrônico por tornozeleiras, que estão sendo tais dados de geolocalização compartilhados com as Forças de Segurança do Estado, PC e PM. E oficiar a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal e os senadores representantes do Estado do Espírito Santo, no sentido de analisar a viabilidade da aprovação do projeto Lei 6.149 de 23, que cria o Cadastro Nacional de Monitoramento de Facções Criminosas e Milícias, já aprovado pela Câmara de Deputados. No mesmo modo, em relação ao projeto de lei 779 de 24, que cria um Programa Nacional de Combate à Violência contra Policiais. F. Oficiar o Governo de Estado e a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, no sentido de que nos seja informado como está sendo feita a aplicação e regulamentação das leis orgânicas, número 14.735 de 23, 14.751 de 23, respectivamente, em relação às polícias civil, militar, Corpo de Bombeiros no tocante a que alterações foram realizadas, bem como quem está designado para elaborar os estudos técnicos ou alterações, em especial com relação à atuação do quadro operacional, visto que há necessidade de edição de resolução que leve em conta os critérios índice analítico de criminalidade, demografia e extensão território, para sua atuação, além de que nos seja informado como está o andamento da orientação 125, emitido pela Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que solicitou à CADEPOL que promova curso de formação e capacitação obrigatória dos oficiais investigadores de polícia. G. Oficiar a CESP, Polícia Civil e a Polícia Militar, no sentido de que nos seja atualizado e informado sobre o funcionamento da plataforma e o funcionamento do teleflagrante, em virtude das diversas reclamações que nos chegam sobre o tempo de demora na realização do auto de prisão em flagrante, gerando lacunas e riscos para a população capixaba, uma vez que equipes da Polícia Militar, guardas municipais e Polícia Rodoviária Federal são obrigadas a permanecer nas delegacias regionais aguardando a finalização dos trabalhos. Inclusive, o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo já esteve na central de teleflagantes, buscando conhecer a realidade e ouvir sugestões e melhorias, sobretudo em relação à própria plataforma. Além disso, solicitamos informações acerca do quantitativo de policiais civis por delegacias regionais, durante o período de atuação do teleflagrante. H. Oficiar os sindicatos da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Científica e agentes socioeducativos, solicitando que nos seja informado se as leis orgânicas aprovadas recentemente estão sendo integralmente aplicadas e se já foram feitas as devidas regulamentações, bem como nos seja apresentado demandas inerentes às categorias e para melhoras no funcionamento das instituições, tais como salário, saúde mental, auxílio alimentação, auxílio saúde, extinção dos 15 níveis de referência, bem como em relação à questão da estrutura organizacional de efetivo e da segurança nas atividades policiais, considerando, por exemplo, a superlotação carcerária e os baixos efetivos da Polícia Penal. B. Número reduzido de policiais civis no plantão das delegacias regionais, durante as operações no teleflagrante. C. Alterações da Resolução 252 de 24, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, sobretudo em relação aos 3 pontos dessa resolução, sendo a primeira delas acabar com os EPIs, ou uniforme, que foi com muita luta que nós conquistamos. O segundo ponto
é acabar com as viaturas e o terceiro ponto é acabar com as nossas equipes especializadas. Deputado, presidente delegado Danilo Baense, devolvo a palavra à sua pessoa. Muito obrigado, Kelvin. Coloca em discussão entre os nossos deputados, o deputado Coronel Wellington, essas solicitações que foram feitas, reivindicações que foram feitas na sessão anterior, inclusive com relação ao grande período que as viaturas ficam fora de suas cidades, para lavratura dos flagrantes. Foi dado um exemplo, inclusive, naquela reunião passada, de uma ocorrência que se deu aqui em Santa Teresa, ali entre Santa Teresa e Fundão, onde um veículo se envolveu em um acidente e 2 pessoas foram a óbito. A viatura da Polícia Militar de Santa Teresa foi acionada, foi para o local por volta das 14 horas do sábado e permaneceu no plantão regional de Aracruz até as 14 horas do domingo. Ou seja, 24 horas fora da cidade, e só havia uma viatura da cidade. Então eu solicito aí os nossos pares aí para que se manifestem se querem fazer mais alguma reivindicação ou indicação com relação a essas providências. Não havendo, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as providências adotadas a partir da primeira reunião ordinária da comissão. Nós passaremos agora ao nosso tema principal, que é segurança no trânsito, fiscalização, causas, ações preventivas e soluções para a redução dos acidentes. Eu vou conceder a palavra aí a cada um por 10 minutos inicialmente. Eu vou começar aqui pelo delegado-geral da Polícia Civil, doutor José da Assis Santos Arruda, representado aqui pelo doutor Maurício Gonçalves da Rocha, que é o titular da Delegacia Especializada em Delito de Trânsito. Doutor Maurício, Vossa Excelência está com a palavra por até 10 minutos e um prazer muito grande tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, deputado. Bom dia, demais deputados, demais participantes. Hoje aqui na missão de representar o doutor Arruda, mas eu acho que hoje quem teria a expertise para fazer a abertura da Polícia Civil seria o nosso chefe de divisão, doutor Joel Lírio, o qual eu cumprimento também, meu chefe querido, que vem nos orientando aqui de forma muito gratificante. Doutor Joel, se o senhor não se importar, eu gostaria de passar a palavra para o senhor para que o senhor faça a abertura em nome da Polícia Civil, em nome da Divisão de Trânsito. Ok, doutor Maurício. Doutor Joel, uma palavra, Vossa Excelência, delegado mais antigo aí, mas consta aqui na nossa nominata que o doutor Maurício estaria representando o delegado-geral, doutor Arruda, razão pela qual passamos inicialmente a palavra para ele. A Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, doutor Danilo, mais uma vez cumprimentando a todos os componentes, nossos ilustres deputados da Comissão de Segurança Pública, os colegas convidados, aí, muitos conhecidos, amigos, enfim. A nossa palavra inicial é dizer que, primeiro, parabenizar a Comissão de Segurança por essa iniciativa. O tema é um desafio hoje, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, com relação à redução dos acidentes fatais de trânsito, de vítimas fatais de trânsito. Não é à toa que no Brasil, do modo geral, existe o Penatrans, que é o Programa Nacional para a Redução de Acidentes de Trânsito no Brasil. Os municípios vários se comprometem, o Estado, a fazer essa redução. Nós temos um trabalho muito importante aqui no Espírito Santo, trabalho integrado. Hoje, a preocupação do governo do Estado, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do DETRAN, no sentido de, junto com os municípios, as guardas de trânsito, a gente está dentro do Comitê de Preservação da Vida, que foi criado pelo secretário de Segurança, através do governo do Estado, no sentido de a gente colocar esse tema dentro do programa Estado Presente. Da mesma forma que houve a redução de homicídios, a gente também tentar fazer e conseguir a redução dos acidentes de trânsito no Espírito Santo. O tema é desafiador porque ele trata também de um aspecto comportamental.
né? Não é simplesmente a questão da punição, né? Então, tem vários fatores aí importantes que já foi falado e que a gente precisa ressaltar, que é o projeto de educação de trânsito nas escolas, né? Alguns municípios já colocaram, já estão institucionalizados, como o município da Serra, que a gente deixou esse projeto pronto no ano de 2023 e 2024. Nós temos que pensar também, né, em várias propostas, como nós estamos fazendo, de aumento da fiscalização de trânsito, que está sendo feita de forma integral, né, com as parcerias dos municípios, a Polícia Militar, né, o próprio DETRAN, que está impulsionando esse trabalho. Nós temos aí também uma análise feita por esse comitê, né, que é trabalhar algumas propostas importantes para a questão da redução do acidente de trânsito. A gente está trabalhando com a lei seca, que é importante também, o que a gente gostaria de colocar para todo mundo que nos assiste, que isso é uma fiscalização operacional preventiva, né? Ela não visa a aplicação de multa. A multa é consequência do ato às vezes, comportamental do motorista infrator. Então, a gente tem visto muito motorista sem CNH, inabilitado, a gente tem visto pessoas com ingestão de bebida alcoólica, é só a gente colocar pelos dados que são passados pela própria Polícia Militar, pelo DETRAN. Quantas recusas a gente tem numa blitz que a gente faz em qualquer dia, em qualquer horário, aqui na região da Grande Vitória? São muitas recusas, geralmente são mais de 100 recusas de motoristas que se recusam a soprar o bafômetro. Isso demonstra que existe um desvio de conduta com relação à questão de ingestão de bebida alcoólica. E a gente está nesse trabalho, doutor Danilo e nobres deputados, no sentido de a gente tentar diminuir. Estamos diminuindo esse ano. O ano passado a gente tinha essa preocupação até os municípios, o município que eu estava, que como secretário, que foi o município da Serra, já a gente diminuiu o número de homicídios e aumentar o número com relação a acidentes de vítimas fatais no trânsito. Os municípios têm uma parceria, têm uma grande responsabilidade também nesse processo do sistema viário, na reeducação do sistema viário. O governo do estado investiu muito na mobilidade urbana, mas a gente tem visto também que os municípios precisam, né, aumentar as parcerias para que a gente possa ter uma estrutura de sistema viário que possa inibir, né, e possa prevenir a questão dos acidentes de trânsito. Então, essa é a nossa palavra inicial. O trabalho está sendo feito. A gente tem uma equipe muito coesa. O doutor Maurício tem expertise. O doutor Maurício já está há bastante tempo na Delegacia de Delitos de Trânsito, junto com a equipe, fazendo um excelente trabalho, no sentido de a gente poder fazer o quê? Evitar que não haja essa questão da isenção da culpa, né? As pessoas que praticarem o delito de trânsito, elas têm que ser penalizadas, elas precisam responder inquérito policial, a gente precisa caminhar para a justiça, porque é assim a justiça decida a melhor aplicação da lei. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós queremos fazer, estamos à disposição para discutir propostas. Dentro do comitê, as propostas já estão sendo discutidas. É importante a gente colocar aqui que o governo do estado está fazendo isso. Inclusive, um caderno voltado para a educação de trânsito está sendo implementado agora em todas as escolas, vai ser implementado em todas as escolas estaduais, né? E aí a gente pensa também que o grande trabalho, né, que o grande alicerce, isso é uma questão pessoal, né? Eu coloco como não só institucional, mas uma visão pessoal de delegado de muitos anos, que a gente precisa mudar essa cultura. A gente só muda a cultura através da educação de trânsito, né? A repressão ela é importante, mas a gente precisa trabalhar muito a educação de trânsito para as nossas crianças nas escolas, para que eles possam ser o melhor motorista no futuro, não só no presente, mas também no futuro. Então, essa geração, a gente não pode perder essa geração, inclusive porque a cada dia mais a aquisição de novos veículos, o número de veículos emplacados nos municípios aumenta cada vez mais. Nós temos aí várias vertentes, né, com relação a motocicletas, motos elétricas, bicicleta elétrica. Então, a gente tem toda uma gama de situações que a gente precisa discutir. Muito obrigado, doutor Danilo, e volto com a palavra a Vossa Excelência. Muito
Obrigado, doutor Joel. Mas Vossa Excelência, doutor Joel, com a vasta experiência que tem, tanto na atuação na Polícia Civil como na Secretaria lá da Serra, há bastante tempo, eu queria fazer os dois questionamentos para a sugestão de Vossa Excelência. Quais são as principais causas dos altos índices de violência no trânsito? Nós temos observado que a violência no trânsito é muito grande e tem superado o número de mortes de crimes dolosos contra a vida. E também quais medidas têm maior eficácia comprovada na redução da violência do trânsito? Eu gostaria da contribuição de Vossa Excelência. Pois bem, doutor Danilo, a gente tem verificado que, infelizmente, o excesso de velocidade, né, e a ingestão de bebida alcoólica ainda são as duas maiores causas que a gente tem com relação aos acidentes com vítimas fatais, e mesmo assim, que não sendo vítimas fatais, que lesões corporais de natureza grave. Esses são os dois grandes fatores, dois grandes desafios que nós temos que ter. Isso é comportamental. A questão de gestão de bebida alcoólica é a mesma questão do cinto de segurança. A gente tem que aprender a usar o cinto de segurança. Então, a gente tem que aprender também que se você beber, você não pode dirigir. E a questão do excesso de velocidade. O excesso de velocidade é uma vertente enorme com relação a isso, né, com relação aos fatos que a gente apura aqui na delegacia, que a Polícia Militar realmente atende. Nós temos casos aí impressionantes com relação a isso, nós temos casos, cada vez mais um aumento com motociclistas, de modo geral, porque transitam mais rápido, com fácil acesso nas vias, e isso faz com que esse excesso de velocidade, eles acabam não tendo condições de ter o controle do veículo e acaba ocasionando um sinistro com vítima fatal. Com relação à questão de medidas, eu entendo que o projeto de educação ele é um projeto de médio a longo prazo, mas é um projeto importante para a redução dos acidentes de vítimas fatais no trânsito. Agora, de forma imediata, eu acho que nós precisamos trabalhar a fiscalização operacional preventiva que nós estamos fazendo, que isso já demonstrou que houve uma grande redução em relação aos acidentes de trânsito, né? A gente precisa trabalhar, mesmo que às vezes não é uma medida simpática com relação a algumas situações, mas a gente precisa trabalhar a questão dos redutores de velocidade. A gente entende que isso é importante em determinadas vias. O Estado tem alguns redutores de velocidade, mas os municípios não têm. Algumas vias, por exemplo, elas são estaduais, estão sendo municipalizadas, outras federais estão sendo municipalizadas, então precisa estar atento na questão dos redutores de velocidade, né? E o sistema viário como um todo, né? O sistema viário ele tem melhorado muito aqui no Espírito Santo, mas a gente precisa já pensar, por exemplo, na questão dos motociclistas em algo que está sendo feito em alguns outros estados, né? Com alguma faixa exclusiva. Nós temos aí na Terceira Ponte a faixa exclusiva, a faixa verde. Aqui no Espírito Santo, o comitê também está pensando nessa questão da estrutura. Então, eu acho que algumas medidas como essa vão fazer que a gente tenha uma redução a curto e médio prazo, que são medidas que a gente pode fazer de imediato, que nós estamos fazendo. As fiscalizações aumentaram bastante com a Polícia Militar, com o Detran, os agentes do Detran, com as guardas municipais no processo de integração. A gente tem visto isso. A sociedade, por muitas vezes a gente está nas operações, a sociedade vem agradecendo pelas fiscalizações, né? Então, apesar do grande número de recursos que a gente tem, às vezes, com o uso do etilômetro, do bafômetro, ou mesmo do passivo de imediato na ação, na abordagem, mas isso é fundamental. E nós estamos aí no mês de maio com o processo educativo, né? Tivemos várias ações aí do Detran, em conjunto com a Polícia Militar, com os municípios fazendo isso, essa grande preocupação. Eu acho que o grande divisor de água é essa conscientização que está tendo agora, importante, com todos os órgãos públicos, né, poder público constituído, o Estado, o governo federal, os próprios municípios, de que a gente precisa fazer a redução. E essa redução é importante em todos os sentidos que já foi falado aí, não só na questão do impacto na área da saúde, na área da assistência, na área da previdência, mas a desestruturação familiar, né? Quando você tem um ente querido que, além de você estar em cima de uma cama, e além que também não pode contribuir mais com o seu trabalho, porque teve um acidente de trânsito com sequelas, isso é algo que a gente tem que refletir muito, né? Então, acho que
que essas são algumas medidas que a gente entende que de início a gente está promovendo e que a gente pensa em cada vez mais aprofundar para a gente chegar a uma redução tolerável, né, com relação aos acidentes com vítimas fatais no nosso estado. Muito obrigado, doutor Joel, pela sua contribuição. Realmente a educação no trânsito nas séries iniciais é fundamental. A gente observa, eu que tenho vários filhos, a gente observa que as crianças, quando elas aprendem como funciona o trânsito, até a própria sinalização, eu mesmo já fui chamado a atenção algumas vezes por minhas filhas, que às vezes está no sinal amarelo e você está passando e a criança acha que você tem que parar no amarelo, né? Então as crianças, elas cobram dos pais que estão ao volante, então eu acho que é muito importante. Mas Vossa Excelência, doutor Joel, como aí chefe da divisão especial de trânsito, eu vou fazer uma solicitação de uma integração, aí um contato de Vossa Excelência aí com a Polícia de Trânsito, com a Guarda Municipal e a Polícia de Trânsito, as Guardas Municipais e Polícia de Trânsito. Eu faço o trajeto quase que diário de Vila Velha a Guarapari. Ontem mesmo saí de Vila Velha às 19h40, que eu tinha um compromisso em Guarapari, e nós temos visto ali naquela rodovia do Sol, muitos veículos apagados, motos apagadas, não tem nada, não tem iluminação, não tem sinalização nenhuma, caminhões e até ônibus, nós temos visto aí, isso tem causado acidentes, e a gente tem que ter uma atenção redobrada na rodovia do Sol com relação a isso. Um trecho também que está sendo muito prejudicado, que eu já cobrei, inclusive vou cobrar novamente o DR, é com relação à iluminação ali da Darli Santos até a Barra do Jucu. Está tudo apagado. Então, aquele trecho ali, nós temos um volume muito grande de pessoas andando a pé, andando de bicicleta, às margens da rodovia, e muitas das vezes esses ciclistas acabam entrando também na via, né, dos veículos ali, às vezes por 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, e pode causar, e tem causado acidentes com morte. Então eu cobrei já do nosso diretor do DR, né, para que dê uma atenção especial para que acerte aquilo ali. Mas agradeço, doutor Joel, muito a participação de Vossa Excelência, sempre muito bem-vindo nessa Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Eu que agradeço, doutor Danilo, e vamos levar essa demanda aí para o comitê. O comitê ele se reúne de 15 em 15 dias. Nesse Maio Amarelo a gente teve uma diminuição das reuniões, porque tem muitas atividades aí do Maio Amarelo, né, de forma integrada, mas a gente já está definido uma nova data aí, através do subsecretário Coronel Brenzinski, que coordena esse comitê nosso de segurança no trânsito, né, preservação da vida. Nós vamos levar essa demanda porque tanto a ER quanto a CETURB também participam desse comitê. Então é importante a gente estar aqui junto com a Assembleia Legislativa, com os diversos atores, e a gente levar essa demanda também lá para o comitê, para que a gente possa ter uma resposta e possa encaminhar aí para a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, doutor Joel. É óbvio que a intensificação da fiscalização é muito importante. Nós temos visto, por exemplo, em Guarapari, que faz parte da Grande Vitória, um volume imenso de acidentes lá, e muitos deles com vítimas fatais. E temos observado também aqui na Grande Vitória, Vila Velha, Vitória, mas principalmente Vila Velha e Guarapari, que os motociclistas, eles não respeitam os sinais de trânsito. Então, o semáforo para eles é como se não existisse, né? Então, a todo momento, às vezes, vários veículos parados ali no semáforo, e eles avançam com a maior tranquilidade e irresponsabilidade. Mas muito obrigado, doutor Joel, e seja sempre bem-vindo. Eu quero conceder agora a palavra ao doutor Maurício Gonçalves da Rocha, que é o titular da Delegacia do Trânsito. Vossa Excelência tem até 10 minutos, doutor Maurício. Bom dia novamente, deputado. Agradecer ao doutor Joel pela introdução, sempre muito eloquente, e agradecer também pela liderança dele aqui na unidade. A gente foi reflexo aí dos números do ano passado. O Estado ele vem olhando com mais carinho aqui para a nossa unidade. Ele reforçou com o doutor Joel. A gente está na iminência de receber mais um delegado. A gente recebeu novos policiais esse ano, novas viaturas. Então, para a gente que está aqui na delegacia já há alguns anos, é muito bom ver o nosso trabalho valorizado e a gente receber reforço para poder efetivar um combate melhor contra os crimes de trânsito. O que o doutor Joel explicou é a pura verdade. As causas e a solução estão sempre voltadas aí para o fator humano, né? É o motorista mal educado que causa o sinistro de trânsito, e através da educação
dele, através dos instrumentos que a gente tem atuais, que sejam autos de infração, que seja a prisão em si, que sejam reciclagens, e principalmente também através da educação da base. É pensar no futuro, em novos condutores, para a gente reduzir esses números. Então fica aqui sempre o meu agradecimento ao Dr. Joel, ao Dr. Arruda, e a gente está junto aí no comitê. É muito bom ver aqui nossos amigos da Guarda presentes, e a gente efetivamente trabalha aqui como se fosse uma unidade só, guardas, PM, PC, bombeiro, SEDU, CESP. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício, sempre muito atuante aí à frente da Delegacia do Trânsito. Eu gostaria, doutor Maurício, que o senhor nos informasse quantos acidentes de trânsito com vítima foram registrados no último ano, quais são os horários e locais mais críticos desses acidentes. Eu não sei se Vossa Excelência está respondendo só pela Grande Vitória, me parece que a sua delegacia responde somente pela Grande Vitória, não é isso? Isso, positivo. A Delitos de Trânsito, ela responde pela Grande Vitória. Nós tivemos aqui, ano passado, mais de 900 óbitos, né, com vítimas em sinistros de trânsito. Isso aí é um número muito preocupante, aumentou 17% com relação a 2023. E aí essa é a missão para esse ano, que a gente consiga reduzir os números do ano passado. Na última série histórica foram os maiores aí dos últimos 5 anos. O número total de sinistros de trânsito envolvendo vítimas não fatais e acaba sendo um número muito grande que eu nem tenho para apresentar aqui para o senhor. Tá? Alguns também são ao subregistro, sinistros de trânsito que não são registrados em boletim de ocorrência. Então é muito triste. A gente tem, além dos óbitos, a gente tem que sempre pensar também na vítima de lesão corporal e nos seus familiares, porque as sequelas são muito graves do sinistro de trânsito. Quando a gente pensa em lesão corporal, a gente associa muito aí a lesão corporal do Código Penal, e fica muito associado às vezes a um tapa, um soco, né, um ralado, mas a lesão corporal do Código de Trânsito, em que pese a pena seja minimamente superior somente à do Código Penal, ela causa destruição do corpo humano, perda de membro, perda de mobilidade, perda de massa encefálica. Então são famílias destruídas. E novamente, essa é a nossa missão aqui. Tentar pegar esse universo de sinistro de trânsito com vítimas fatais, lesões, e tentar dar uma solução para essas famílias, que são os nossos clientes aqui no final. Ok, doutor Maurício, muito obrigado. Eu gostaria, doutor Maurício, Vossa Excelência, inclusive, está representando o delegado-geral da Polícia Civil, que levasse alguma sugestão para minimizar o problema, às vezes, dos flagrantes que são feitos pelo teleflagrante. Há poucos dias mesmo eu fui procurado aqui por um advogado, né, e até conversei com Vossa Excelência, um acidente ali em Interlagos, né, e o flagrante foi lavrado e relatado pelo delegado do teleflagrante, mas a vítima não foi ouvida e não foi encaminhada a exame de lesões junto ao Departamento Menegal. Então, isso causa até um certo prejuízo, tanto para a defesa quanto até para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, alguma sugestão no sentido de que esses inquéritos não fossem relatados sem que estivessem realmente concluídos, já que não existe relatório parcial de inquérito. Então, eu gostaria que Vossa Excelência levasse essa sugestão lá para o delegado-geral da Polícia Civil, né, para que a gente pudesse melhorar um pouco com relação a esses relatórios de inquérito policial não conclusos, tá bom, doutor Maurício? Mas muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, positivo. Eu trouxe aqui também, doutor Maurício, com relação aos acidentes, até abril, agora, 2005, o Espírito Santo registrou 260 mortes no trânsito, conforme dados do Observatório da Segurança Pública do Estado. Esse número representa um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 203 vítimas fatais. Eu quero aqui saudar também o excelentíssimo doutor Vinícius Chaves de Araújo, que é o defensor-geral do Estado do Espírito Santo, representado aqui pelo doutor Ivon Maier Caron, defensor público e coordenador de administração e recursos humanos. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Eu concedo a palavra agora à senhora Landa Carreteiro Nunes Marques, que é do Centro de Operações de Vila Velha, Guarda Municipal de Vila Velha. Muito obrigado, Landa, pela sua presença. Você tem até 10 minutos, sempre muito bem-vinda, ainda mais desse tema. É com você. Tudo bem, bom dia, doutor Danilo Baense, bom dia
todos. É uma honra estar participando aqui. A gente não tem nada para comemorar, né, nesse Maio Amarelo, nada. Eu falei que a gente está fazendo nossas ações de Maio Amarelo em Vila Velha, mas não uma comemoração. Na verdade, é um estado de alerta gigante que nós estamos, por conta do aumento considerável aí das mortes no trânsito. Aqui em Vila Velha, nós estamos fazendo diversas ações, não apenas no Maio Amarelo, mas durante todo o ano. Nosso trabalho principal são nas escolas. Todas as semanas, quase todos os dias, nós estamos em alguma escola municipal, fazendo nossas palestras de educação para o trânsito de uma forma mais lúdica com as crianças. E também temos projetos no nosso Anjos da Guarda, que é um projeto escolar, que a gente também traz a questão do trânsito. E é um trabalho muito bacana, que a gente sabe que tem resultado lá na frente, mas é um trabalho de longo prazo. Aqui em Vila Velha, nós temos a maior frota do estado do Espírito Santo. Então, consequentemente, a gente também tem um número absurdo de acidentes. E aí a gente tem um problema, que eu acho que é recorrente para todos, que a gente é chamado de indústria da multa. A indústria da multa. Na verdade, é o contrário, né? Indústria de infratores, porque, na verdade, só existe o auto de infração lavrado porque houve a infração, né? Uma coisa é o fato gerador da outra. Então, infelizmente, é aquela mesma desculpa de sempre. O infrator, ele acha que o que ele está fazendo não é nada demais. É constatado já que mais de 90% dos acidentes de trânsito, a causa é humana. Ou seja, não foi problema com o veículo, não foi problema com a sinalização, o problema foi com o ser humano. Provavelmente porque estava disperso, porque estava falando no celular, ou porque ingeriu álcool, enfim. A gente tem feito um trabalho, sim, de educação para o trânsito, a gente tem feito nos bares, para que as pessoas possam soprar o ditilômetro uma vez na vida, para ver como é que é, a gente cola adesivo dizendo se pode dirigir ou não. Essa parte é muito interessante, a gente tem feito de forma forte aqui em Vila Velha. Só que a fiscalização também ela é extremamente importante. Então, temos fiscalizado, sim. Todos os dias nós fazemos blitz aqui em Vila Velha. Todos os dias. De segunda a segunda. Só mudamos os locais e esse tem sido o nosso ponto. E, sim, não é nada muito positivo, porque as pessoas não gostam de ser fiscalizadas, pelo que a gente percebe, mas a gente precisa. Todo mundo quer ordenamento, todo mundo quer que o ordenamento chegue ao outro, ao vizinho, à pessoa que está te irritando, enfim. Mas quando o ordenamento bate a porta, aí vem a indústria da multa, a indústria do guincho. Só que nós vamos continuar fazendo esse trabalho importante, porque a gente sabe que é importante salvar vidas e existe uma banalização muito grande quando a gente fala de morte no trânsito. O homicídio, ele impacta, todo mundo discute. Eu vou para inúmeras reuniões durante todo o ano para falar de homicídio, mas para falar de morte no trânsito não é igual, né? Porque as pessoas, infelizmente, banalizaram a morte no trânsito. Mas nós estamos fazendo um trabalho muito duro aqui para ver se a gente consegue mudar essa realidade. Essa seria aqui a nossa participação. Lembrando que estamos com uma parceria muito bacana com o Detran, que tem sido um grande parceiro nosso, e com outras corporações também, como a PRF, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Ok, Landa, eu gostaria de fazer alguns questionamentos a você para que você contribuísse conosco. Um deles, quais as medidas têm maior eficácia comprovada na redução da violência no trânsito? E outra pergunta também é como envolver a comunidade local em ações de prevenção e educação. Sendo muito sincera, a gente percebe que o condutor só aprende quando dói no bolso. Então, a gente pode fazer várias situações de educação para o trânsito, mas quando o auto de infração chega na casa da pessoa, ela entende que não pode. Nosso vídeo monitoramento, ele faz, a gente faz a fiscalização por vídeo monitoramento. Então, é um recurso que a gente tem tido em locais que nós temos mais acidentes, mais desrespeito, então tem ajudado bastante. Aí o entendimento, né, de que ali não pode se fazer, não se pode cometer infração. Sim, o auto de infração é um mecanismo, não tem jeito. Agora, em relação a envolver a comunidade, a gente tem feito essas ações nas ruas. A gente colocou, por exemplo, 3 carros totalmente colididos, amassados, em pontos estratégicos na cidade. Se passar lá, vocês vão ver. Um está na Praça do Ciclista, o outro na descida da ponte, dizendo que aquela pessoa bebeu e dirigiu. Então, a gente tem tentado impactar a comunidade para que ela se envolva nisso. E principalmente nas escolas, né? Então, do nosso trabalho, a gente sabe que não é um trabalho fácil, né? À toa que estamos aqui reunidos para falar disso,
mas estamos aí lutando bastante. Landa, eu sou Canela Verde, né? Nascido ali em São Torquato, moro em Vila Velha, eu divido minha residência de Vila Velha e Guarapari. E a gente tem visto que hoje, com relação a essas bicicletas e motos elétricas, isso é uma febre aqui no nosso estado. E a gente tem visto que muitos acidentes têm ocorrido, inclusive nas nossas ciclovias, especialmente na orla de Itaparica, onde passam em alta velocidade, né, nas ciclovias. Né? Foi anteontem, também vi uma coisa inédita, uma cadeira de roda, uma pessoa usando uma cadeira elétrica, mas eu nunca vi uma cadeira elétrica numa velocidade tão alta numa ciclovia ali em Vila Velha. O que é que vocês têm feito com relação a isso para minimizar esse problema, que são muitas reclamações, pessoas sequeladas em virtude de acidentes daquela ordem? Doutor, esse tem sido um desafio para a gente gigante, porque, infelizmente, hoje qualquer adolescente, qualquer criança consegue ter acesso a uma bicicleta elétrica, né? E eles também conseguem desbloquear para que ela atinja uma velocidade acima do que é, né, o normal permitido. Fizemos já várias ações de educação para o trânsito nas ciclovias, no calçadão, próximo às escolas, que a gente tem percebido também que nas escolas, na saída das escolas, tem muito adolescente, muita criança com bicicleta elétrica. Tem sido um desafio. Além da ação de educação para o trânsito, também estamos fazendo fiscalização. Só que eu já digo para vocês, não é uma coisa fácil, né? Porque muitos itens a serem identificados e nem sempre nós temos instrumentos adequados para fazer essa fiscalização. Mas estamos aprimorando e junto com a Polícia Militar, junto com o Detran, a gente tem feito campanhas aqui, pessoalmente mesmo na rua, através de conversa, de parar a pessoa com a bicicleta e explicar, para ver se a gente consegue minimizar. Mas é um desafio não só para agora, né? Daqui para frente, o volume, ela foi democratizada, né? Todo mundo consegue comprar hoje em dia você parcela em 1000 vezes, então é um desafio sim, mas nós estamos muito atentos aqui a isso. Muito obrigado, Landa. E, Landa, se tiver alguma sugestão aqui para a Comissão de Segurança, algum outro assunto, alguma outra cobrança que vocês gostariam que fizesse parte do nosso relatório, cujas decisões serão ali analisadas depois pelo colegiado, por gentileza, pode encaminhar aqui para a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, ou pode encaminhar direto para o nosso telefone, que é o 27 999690988, ou então para a Comissão de Segurança através do csegue@al.es.gov.br. Muito obrigado. Eu concedo a palavra agora ao doutor Fábio Marçal. O doutor Fábio tem um compromisso. O doutor Fábio é advogado, é especialista no trânsito, e eu concedo a palavra agora ao doutor Fábio por até 10 minutos. Bom dia, doutor Danilo. Bom dia a todos que estão presentes aí. Parabenizar o doutor Joel Lírio e o doutor Maurício. Nós temos a melhor delegacia, eu acho que uma das delegacias de ponta do Brasil, é a Delegacia de Trânsito do Estado do Espírito Santo. E estou passando, tem alguns familiares, a gente repassou o link para diversos familiares, tá? Que estão aí presentes. Eu vi que está a Renata, a Gessiana, que é mãe de uma jovem também que morreu na Serra, a Renata de uma jovem que morreu em Vila Velha. E, assim, é extremamente difícil para nós que trabalhamos nessa área acompanhar essa dor, tá? Por conta das sequelas invisíveis, né? A morte do matrimônio, às vezes o casal se separa, aquele pai que entra, aquele avô que não vê mais o neto e entra em depressão, o irmão que não tem mais a irmã e começa a fazer uso de drogas, começa a ir mal na escola. Então, isso não entra para a estatística, essas consequências. Vem aqui também, aproveitando, porque estou numa comissão de segurança pública e que trabalha efetivamente, o doutor Danilo é incansável aí na batalha dele, sempre foi, na história dele da segurança pública, e o coronel Wellington, que está aí, é um aguerrido também nessas causas de trânsito. Então, eu peço encarecidamente que a Assembleia Legislativa vá junto
ao Tribunal de Justiça para ver o que está acontecendo na vara do Tribunal do Júri da Serra. Não temos promotor. Não temos promotor lá. Uma vara de júri que julga também os crimes dolosos contra a vida, mas existem, graças à atuação da Delegacia de Leis de Trânsito, diversos crimes de trânsito estão indo para a vara do júri, porque assim tem entendido o Ministério Público e a Delegacia de Leis de Trânsito, que não são simplesmente acidentes, são crimes dolosos contra a vida, porque o agente está assumindo o risco de produzir um determinado resultado. Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão que eu passo para a Assembleia é que, embora o doutor Maurício tenha agradecido aí a questão do aparelhamento da Delegacia de Leis de Trânsito, mas eu faço uma sugestão, assim como é o DENARC, que tenham regionais especializadas nos crimes de trânsito. Acho que saiu tudo aqui. Doutor Fábio, estamos te ouvindo. Pode continuar que estamos te ouvindo. Que sejam criadas regionais, sul, norte, noroeste, especializadas nos crimes de trânsito. Porque você cria especialistas e acaba com essa incoerência de determinada região entende de uma forma, determinada outra região entende de outra forma, e você padroniza a atuação da Polícia Civil na apuração desses crimes, que geram consequências terríveis. Isso é uma outra sugestão. Sinalizar os veículos de motoristas que estão suspensos por ordem judicial, tendo em vista que eu tenho visto que o doutor Maurício, num caminhar de inquéritos, tem representado a suspensão cautelar de forma judicial desses condutores que se envolvem em crimes de trânsito graves. Sinalizar os veículos para que esses veículos possam ser abordados para apurar se esse condutor com a CNH suspensa de forma judicial ou até mesmo administrativa, se ele está conduzindo o veículo. Isso vai gerar uma sensação que a justiça está preocupada com esse índice de acidente, né? E vem aqui, em nome das famílias, né? Algumas dessas famílias estão aí de forma online, pedir às autoridades que esses inquéritos eles andem de forma mais rápida possível. Na Grande Vitória, você tem uma forma de atuação da Delegacia de Leis de Trânsito, mas no interior do estado nós estamos com uma situação extremamente complexa, né? Já não bastasse esse famigerado flagrante virtual, que isso é um fracasso total. Falo aqui enquanto advogado, isso é um fracasso. Esse flagrante virtual é um fracasso. É uma vergonha as pessoas estarem ali esperando, você não ter um desdobramento daquela ocorrência para colher provas, e essa está lá no Código de Processo Penal. A função do delegado, quando recebe um crime, é colher essas provas o quanto antes. Então, isso é um fracasso total. Essa é uma opinião do Fábio Marçal, advogado, tá? E isso gera essa sensação de impunidade na apuração de diversos crimes de trânsito e outros crimes, tá? E a proibição de circulação, que isso pode ser promovido também pela Assembleia, eu não vejo isso como uma questão inconstitucional, a proibição da circulação dessas motocicletas elétricas em determinados locais. Eu não vejo isso de forma inconstitucional, porque os municípios também podem, né, proibir essa circulação de alguma forma, assim como proíbem caminhões na orla. Então, essa gestão que é municipal, eu acho que também fica essa sugestão para que a gente possa diminuir esse número de acidentes, tá? Como eu me manifesto aqui a vocês e agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua contribuição. E se, doutor Fábio, se tiver outras sugestões, por gentileza, encaminhe aqui para a comissão, aqui para o doutor André Luiz Cunha Pereira, e que, deixando logo claro que todas as suas reivindicações farão parte do nosso relatório. É óbvio que a gente precisa realmente expandir não somente a delegacia de trânsito, mas também, por exemplo, a DPCA, que Vossa Excelência atuou muito junto à DPCA. Nós fizemos uma série de sugestões, mas nós vemos hoje que no momento, em virtude do baixo efetivo, a Polícia Civil ela fica impossibilitada de fazer esses avanços. Veja, Vossa Excelência, que no quadro organizacional da Polícia Civil de 1990, nós tínhamos 3.821 policiais, né? Estava previsto 3.821 policiais, né? Com uma população de 2.300.000 habitantes aproximadamente. Hoje a população está em quase 4.100.000 e nós não temos nem 1.900 policiais, né, aqui nos nossos quadros. O governo do Estado, em breve, deve abrir um concurso, acredito eu, para 1.100 vagas. Mas muito obrigado pela sua contribuição. Eu concedo a palavra agora, eu sou Marcelo Paraguaçu, que é o gerente de operações, aí, representando aqui o comandante da Guarda Municipal de Vitória, né, a doutora Deise Barbosa Matos. Paraguaçu, obrigado pela sua presença. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, obrigado aí pelo convite, doutor Danilo Baense e demais autoridades. Agradeço o convite para estar participando dessa comissão, dessa comissão de segurança. E, assim, eu só referendo o que já foi dito aqui, né, pela nossa colega e parceira também lá da Guarda de Vila Velha, Amanda. As ações da Guarda Municipal de Vitória, elas estão acontecendo não só no mês de Maio Amarelo, mas ela acontece durante todo o ano. No ano passado, nós tivemos o registro de 285 blitz realizados no ano. Esse ano, só no período de maio, nós estamos com mais de 60 ações voltadas para a questão de orientação, fiscalização de trânsito. E, assim, a gente percebe que realmente o que a gente precisa de fazer para que a gente tenha resultados positivos no trânsito é uma mudança de comportamento, né? A gente precisa de sensibilizar as pessoas que elas precisam realmente mudar o comportamento. A gente falou aqui sobre a questão da educação no trânsito, eu acho que isso é relevante, sim, e a gente precisa de estar inserindo isso na grade curricular, desde a pré-escola até o ensino superior. Eu vejo que, pelo menos na minha época, eu não tive nenhuma, né, orientação de trânsito nesse período escolar, e a gente vê, né, a participação das guardas, estando nas escolas, fazendo essas palestras, divulgando a questão da segurança no trânsito. Mas é preciso realmente estar colocando isso, mas essa é uma questão a longo prazo, médio e longo prazo, que a gente vai ter resultados sobre isso. E de imediato, o que a gente pode estar fazendo para combater esse tipo de violência no trânsito, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo uma violência no trânsito. É a questão realmente da fiscalização. Então, a fiscalização, eu acho que a gente tem avançado, porque tivemos aí a questão da integração das forças de segurança, né? Tem a Polícia Civil, que está dando a parceria, tem os DETRANS, que inseriram a gente também no contexto mais profundo da questão da fiscalização de trânsito. Temos a parceria com diversas entidades, né? A própria Polícia Militar, o Bombeiro, enfim, estão todos, né, com foco para a questão da redução do sinistro de trânsito. Foi abordado um tema aqui que está sendo muito discutido aqui no município de Vitória, que é a questão das bikes elétricas, né? É um modal que hoje muitas pessoas estão migrando para ele. Inclusive, ontem, até na fala do Tenente-Coronel Cavati, lá na Câmara de Vereadores, ele chamou a atenção para a questão das pessoas que estão saindo do carro, porque sabem que está tendo a fiscalização das blitz de alcoolemia, estão utilizando as bicicletas elétricas para ir para bar e depois saem conduzindo essas bicicletas elétricas nas vias alcoolizadas. E a gente tem dificuldade para fiscalizar, justamente porque a resolução 996 de 2023 do CONTRAN, ela exime, né, a questão do registro e licenciamento dessas bicicletas elétricas. Então, fica extremamente complicado para o agente de trânsito, né, o agente da autoridade de trânsito, fazer esse tipo de fiscalização. Então, como é que a gente vai poder fazer a punição daquele elemento que está dirigindo de forma irregular, não está obedecendo regras de trânsito, avança semáforo, transita sobre calçada, colocando em risco crianças, pedestres? A gente já tem diversos casos aí de sinistros envolvendo bicicletas elétricas. É uma questão que está em voga agora, e a gente precisa tratar isso com um pouco mais de carinho, porque agora ampliou
a possibilidade de sinistro, né? Antes a gente tinha motocicleta, carro, caminhão, e agora a gente tem também esse modal de bicicletas elétricas, que estão realmente aumentando a questão de sinistro de trânsito. A gente precisa de conscientizar a população. Eu acho que a própria Assembleia Legislativa tem que provocar o ente federal em relação a essa questão do registro de licenciamento dessas bicicletas, de que forma que vai fazer, né? É muito preocupante isso aqui para nós, né? Então, assim, eu só reafirmo aqui nosso compromisso, né? Com o público, com o município, com a população, de que a gente está fazendo a fiscalização de trânsito, coibindo, tentando cercar de todas as formas a questão das imprudências, né, de trânsito. Eu vejo que a fala da Lunda aí, em relação à fiscalização por vídeo monitoramento, eu acho que é uma ferramenta válida. Eu acho que é importante também os municípios pensarem nessa possibilidade, principalmente naqueles locais que a gente tem dificuldade para estar atingindo com a fiscalização. E, como o senhor falou, doutor Danilo, as motos, elas estão simplesmente ignorando a questão de semáforo, avançam a qualquer momento, a qualquer hora, e fica difícil da gente também estar em todos os locais. Então, eu acho que também é uma ferramenta importante que a gente pode estar utilizando na fiscalização de trânsito. E aí, mais uma vez, reafirmar nosso compromisso de estar contribuindo de alguma forma na redução, principalmente com a questão da força punitiva, né, de fiscalização de trânsito. Paraguaçu, muito obrigado aí pela sua contribuição e a sua reivindicação junto à gestão com os órgãos federais. A Comissão de Segurança já vai adotar providências no sentido de acionar todos os nossos 10 deputados federais e os 3 senadores, né, sobre a importância de uma providência urgente com relação a esses fatos. E outra coisa, Paraguaçu, a fiscalização também na Terceira Ponte é muito importante. Nós temos visto aí muitos acidentes da Terceira Ponte, inclusive acidente com vítima fatal, porque os motociclistas, eles não respeitam a faixa que deveriam andar, a faixa da direita, né? E tem vindo até para a terceira faixa, quando eles pegam um veículo mais lento um pouco, às vezes um ônibus subindo ou coisa dessa natureza, e isso tem causado aí muitos acidentes na ponte, né? Então eu faço também essa reivindicação a vocês com relação a essa fiscalização, mas as suas solicitações, as suas sugestões farão parte efetiva aí do nosso relatório, que será apreciado pelo colegiado. Muito obrigado, leve lá o nosso abraço para a doutora Deise. Eu concedo a palavra agora ao senhor Wanderson Camporês Coco, sendo representado pelo senhor Jefferson de Amorim Pereira. Então, o Jefferson de Amorim Pereira falará, né, representando a Guarda Civil Municipal de Viana. Vossa Excelência tem até 10 minutos e foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Deputado, senhor presidente, bom dia a todos. Só para correção, eu estou representando o Cláudio Vitor, Cariacica. Viana, quem está representado aí é o Camporês mesmo, que é o comandante lá. Ok, Jefferson, então eu vou passar a palavra para você, representando aí o meu colega delegado, doutor Cláudio Vitor, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, e depois a gente passa para o Camporês, ok? Obrigado, mais uma vez. Deputado Danilo, presidente da comissão, os demais deputados, os demais presentes na reunião, para mim é um prazer, mais uma vez, poder estar participando aqui da reunião da comissão, né? E sempre quando solicitados, a gente tem participado, e para mim é um prazer muito grande estar aqui representando o secretário, doutor Cláudio Vitor, que é o secretário de Defesa Social aqui, que é responsável pela gerência de trânsito aqui no município de Cariacica. Bom, aqui a gente tem, senhor presidente, trabalhado, e aí, de maneira insistente, observando os fatos, as situações que têm ocorrido nos últimos anos. Já foi dito aqui pelo doutor Maurício o acréscimo que nós tivemos no ano de 2024, até assustador, devido, né, à quantidade de mortes no trânsito. Para você ter uma ideia, em 2023, em Cariacica, nós tínhamos tido 20 mortes, e aí no ano passado nós saltamos para 46. É um número assustador e que a gente tem que trabalhar em todas as vertentes para poder minimizar isso. Os companheiros aqui que me antecederam já falaram bem, já se posicionaram
em relação ao fato de nós nos assustarmos, assim, até mesmo durante as nossas fiscalizações, com a situação que nós nos deparamos com a sociedade de não colaborar e nem entender a questão da fiscalização de trânsito. Porque tudo que se faz em fiscalização, seja a fiscalização da lei seca, seja a fiscalização de outras irregularidades de trânsito, e até mesmo por mal-estar de conservação de veículo, que é muito recorrente, as pessoas precisam entender que isso é para não fazer acontecer um sinistro futuro, para que vidas não sejam ceifadas, para que vidas não sejam perdidas. E muitas vezes a sociedade ela tem dificuldade em poder entender isso. O doutor Joel bem disse aqui, me antecedeu, ele disse que há alguns anos atrás nós não sabíamos usar cinto de segurança, nós não sabíamos colocar as nossas crianças nos equipamentos de segurança específicos, as cadeirinhas. Hoje, nós aprendemos, a gente vê que a sociedade ela aprendeu, de alguns anos para cá, a usar cinto de segurança, a colocar as crianças no equipamento de segurança devido dentro do veículo, mas ainda, infelizmente, existem muitos e muitos casos de pessoas que negligenciam a segurança do trânsito, conduzindo de qualquer forma, cometendo infrações, e nós não podemos abrir mão disso. Aqui em Cariacica nós temos trabalhado insistentemente, melhorando a fiscalização, trabalhando de maneira integrada com os outros órgãos estaduais e também federais, e temos insistido na fiscalização, porque a situação ela tem, de certa forma, chamado a nossa atenção. Nós temos trabalhado aqui nas vertentes de cuidado com a engenharia, né, sinalização, com a educação, que também tem sido um pilar importante aqui em Cariacica. Temos trabalhado já nos últimos 5 anos, né, gradativamente, aumentado isso. Hoje, por exemplo, nós temos uma equipe hoje, na data de hoje, está acontecendo hoje no bairro Santana, uma ação dentro de uma escola de ensino infantil, né? E aí nós temos que trabalhar todos os meses, atendendo pelo menos aqui, doutor Danilo, 20 escolas, pelo menos, às vezes escola pública, às vezes escola particular também, que tem nos acionado, e temos atendido pelo menos aqui 20 escolas no mês, com alguma ação, seja direta ou seja indireta. Um fato importante que a gente tem, vale destacar também, é justamente sobre essa situação do crescente uso, né, desse modal novo de mobilidade, que são as bicicletas elétricas. Já foi dito aí pela Alain e também pelo Paraguaçu, e nos assusta que isso tem sido notório, que os pais têm dado isso a crianças, não são crianças e adolescentes que têm pegado isso de maneira sem permissão. Nós vemos pais que estão dando isso para as crianças irem para a escola, aí não faz o uso devido, enfim, é uma preocupação, nós temos que estar atento a isso, e nós continuaremos trabalhando aqui em Cariacica e colaborando para que isso seja reduzido. Para finalizar minha fala, gostaria de pedir a atenção do senhor e dos demais deputados acerca da rodovia Mário Covas, da rodovia do contorno, que faz parte de Cariacica e parte em Serra, que tem nos assustado que nesse início de ano aconteceram ali alguns óbitos que nós não víamos acontecer há algum tempo, e muitos deles por excesso de velocidade, e até mesmo algum tipo de imprudência no sentido geral. Na semana passada, nós perdemos um colega da Segurança Pública, um policial penal, que foi ali, se envolveu, né, com a sua motocicleta, teve ali uma colisão e ele veio a óbito. Então, é algo para a gente chamar a nossa atenção. A rodovia do contorno, ela tinha sido marcada anos atrás por situações de morte, tínhamos reduzido isso e, infelizmente, nós temos visto que tem aumentado, então a gente precisa tomar alguma medida ali. Não é esfera municipal, mas está dentro do município, e a gente gostaria de chamar a atenção para isso. Mas, no mais, obrigado, senhor deputado, e a gente está à disposição. Muito obrigado, Jeff, pela sua contribuição. Leve o nosso abraço ao doutor Cláudio Vitor, nosso colega, delegado de polícia. Atuamos juntos aí na Divisão de Homicídio e Proteção a Pessoas por muitos anos. Mas, realmente, o contorno está em situação preocupante. Eu acompanhei aquele dia, estava, inclusive, na rua, no trânsito, ouvindo no rádio, no momento daquele acidente. Agora, nesse final de semana, domingo, eu estava vindo também lá de Alfredo Chaves, um compromisso, e chegando ali em Jabaquara também um acidente
que é uma coisa lamentável. O motociclista bateu numa placa de sinalização. Olha só a desatenção. Uma placa de sinalização, ele bateu e acabou indo a óbito. Então, a fiscalização é importante, mas é importante que as pessoas tenham responsabilidade no trânsito. Eu vou passar alguns dados aqui para que os nossos ouvintes tenham conhecimento. O Espírito Santo enfrenta uma preocupante realidade do trânsito com um número crescente de acidentes e vítimas fatais. Em 2024, o Estado registrou 980 mortes de trânsito, superando os 902 homicídios ocorridos no mesmo período, conforme dados do Observatório da Segurança Pública. Os principais dados sobre acidente de trânsito no Espírito Santo são o total de mortes em 2024, 980 vítimas fatais de acidente de trânsito, mês mais letal. Maio de 2024 foi o mês mais letal, com 114 mortes, o pior desde 2010. Perfil das vítimas, a maioria é do sexo masculino, com idade entre 15, imaginem vocês, entre 15 e 24 anos. Motociclistas em 2025, de janeiro a abril, foram 146 motociclistas que perderam a vida, um aumento em relação aos 138 do mesmo período de 2024. Municípios com mais mortes, a Serra lidera o ranking em 2025, com colisões representando 30,43% dos acidentes e tombamentos 21,74%. Horários mais críticos, a maioria das mortes ocorre entre as 18 horas e 23h59, especificamente nos finais ou especialmente nos finais de semana. Eu concedo a palavra agora ao senhor Wanderson Camporês, da Guarda Civil Municipal de Viana. Um prazer muito grande, Wanderson, estar conosco, e você tem até 10 minutos. Presidente Danilo, o áudio de Vossa Excelência está fechado. Desculpa aí, desculpa. O Wanderson está ouvindo? Está me ouvindo? Wanderson Camporês não está me ouvindo. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Renan Kepp, representado aqui por Simone Garcia. Simone, Vossa Excelência está com a palavra. A Renan está aí presente? Bom Renan dia, tá presente, Simone? Renan acabou de sair, ele tinha um compromisso agora às 11 horas, então eu vou fazer aqui a fala representando a Federação dos Transportes. Muito obrigado, uma honra muito grande tê-la conosco. Nós estamos honrados com o convite, uma reunião com tantas entidades representativas, da temática, e todos trabalhando aqui conjuntamente, que eu acho que é, de fato, o que vai poder fazer a diferença no tema que a gente está discutindo. A Federação dos Transportes colabora como facilitadora do Movitran, Movimento pela Vida no Trânsito, já há alguns anos, movimento do qual várias entidades que estão aqui representadas e que já tiveram fala fazem parte. Eu, pessoalmente, fiz visita a muitas delas, quando assumi a superintendência da federação, e esse conjunto de ações, uma somatória de fiscalização, de programas educativos, realmente é o caminho que a federação também acredita. Nós aqui temos um programa. Para poder dimensionar o que a Federação dos Transportes representa, representamos transportes de carga, cargas perigosas, líquidas e cargas em geral, e também transporte de passageiros intermunicipal. Então, a gente representa as empresas de ônibus que circulam pelo estado todo, e também urbano. Então, o GV Bus, o transporte interurbano. Nós representamos em torno de 4 mil empresas, e temos aproximadamente 75 mil empregos formais dentro da área do transporte. É uma responsabilidade grande e temos algumas ações. A gente entende que a segurança no trânsito, ela começa antes do veículo ir para a via. Então, a gente tem um programa, por exemplo, chamado QualiSeg, que faz a sensibilização para todas as tomadas preventivas de manutenção, de amarração de carga, de segurança operacional desse veículo, até ele ir para a via. As empresas investem muito nos programas de telemetria e segurança no comportamento do motorista, inclusive monitorando o sono. E nós temos uma estrutura do SEST-SENAT
Para vocês terem ideia, no ano passado foram mais de 500 mil atendimentos. Aqui o SESC Senat no Espírito Santo tem 5 unidades, Cachoeiro, Cariacica, Serra, Colatina e São Mateus, e ali são feitas os treinos, além do atendimento para a comunidade, que é para poder multiplicar essa cultura da segurança no trânsito para a comunidade. Então o SESC Senat ele é aberto para a comunidade, mas também a parte do Senat de treinamento e aprendizado para o motorista e para o trabalhador do transporte, porque a gente está falando aí de educação, então a gente também faz isso na base. Para vocês terem ideia, nas unidades do SESC Senat, eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de participar, tem um simulador em que você entra numa cabine, faz a simulação como se você estivesse dirigindo um caminhão ou um ônibus, e gente, uma sensação muito impressionante. Você entrar ali ao volante, por exemplo, de um veículo de 30 toneladas e simular chuvas, simular animais na pista, simular todas aquelas condicionantes que são da vida real, né? E você frear e ver o que é a inércia de um carro desse, por exemplo. Então, a federação tem contribuído com essa parte de educação, tem sido facilitadora por meio do Movitran, e me coloco à disposição aqui para poder fazer interações com os órgãos que sejam pertinentes. Obrigada, presidente. Ok, Simone, muito obrigado aí pela sua contribuição, mas eu gostaria de também fazer alguns questionamentos a você. Na sua visão, quais medidas têm maior eficácia comprovada na redução da violência no trânsito? E também pergunto a você como o desenho urbano pode contribuir para um trânsito mais seguro. Simone. Eu acho que as medidas eu dividiria aqui em ações de curto prazo e médio e longo prazo. Curto prazo, de imediato, é sempre a fiscalização. E quando a gente vê as ações integradas que estão acontecendo, eu acho que elas são extremamente bem-sucedidas. E no médio prazo, no longo prazo, é a educação, porque a gente está falando de segurança, ela é comportamental. Todos citaram aqui exemplos da cadeirinha no trânsito, do cinto de segurança, então ela é comportamental. Não adianta nós termos um veículo que passou por uma manutenção preventiva, com um motorista que dormiu adequadamente para a jornada dele, que se preparou para estar na via, sendo que ele pode cruzar com um veículo conduzido por uma pessoa despreparada ou que não está com a manutenção adequada ou com a amarração de carga adequada. Então, é um ecossistema. E esse ecossistema só vai mudar no médio e longo prazo a partir das ações educativas, que começam no agora, né? Mas que vão surtir um efeito de médio e longo prazo. Mas a fiscalização ela é um componente importante que, inclusive, a gente apoia para que o impacto seja reduzido imediatamente. Qual foi a segunda pergunta, presidente? Como o desenho urbano pode contribuir para um trânsito mais seguro? Já vou fazendo uma outra a você. O que podemos aprender de cidades que conseguiram reduzir drasticamente os acidentes de trânsito? Eu acho que essas duas perguntas, a resposta ela é complementar, porque a multimodalidade é uma solução que a gente sempre considera no transporte. Então, tanto para fins logísticos, para transportar uma carga, a gente fala de ferrovia, rodovia, né, dos portos, mas quando a gente fala de pessoas, a multimodalidade ela é essencial. Então, se a gente tem uma cidade preparada para o multimodal, um transporte público eficiente, multimodal, ciclovias eficientes e o espaço adequado para a circulação de veículos, essa integração multimodal, ela sim, eu acho que ela é uma ótima solução. Ela alivia a quantidade de veículos nas vias, ela faz com que as pessoas se desloquem por percursos mais longos, com mais eficiência e com menos estresse. Então, eu acho que a multimodalidade, a integração, aqui agora em Vitória a gente está vendo as iniciativas do Aquaviário, integrando o GV Bus, a pessoa pode usar com o cartão do GV Bus, o Aquaviário. Então, mas é o conjunto, é sempre o conjunto dessas ações que eu acho que vai reduzir. E as cidades que conseguem reduzir, eu não tenho números aqui para poder amparar minha fala, mas de modo geral são cidades que conseguiram integrar ações como multimodalidade, fiscalização e educação, que eu acho que é o tripé que vai trazer a segurança urbana.
Ok, Simone, muito obrigado pela sua contribuição. Obviamente, as suas sugestões farão parte efetiva do nosso relatório, que será apreciado posteriormente pelo colegiado. O deputado Coronel Hélio, antes de eu passar a palavra ao próximo aí que fará uso da fala, gostaria de ficar à vontade se quiser fazer algum questionamento aos nossos convidados, ok, Coronel? É só o senhor entrar aí e fazer a pergunta, que nós estamos aqui à disposição, tá bom, meu mestre? Obrigado, presidente. Ok. Eu concedo a palavra agora ao Rodrigo Lemos, representando aqui a doutora Gracimere Soeira Vieira de Castro Gaviorno, que é a secretária municipal de Defesa Social da Serra. Você está com a palavra, Rodrigo, por até 10 minutos. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia a todos os participantes. Na verdade, eu vou fazer como o doutor Maurício fez no começo da nossa reunião aqui, eu vou passar a palavra para o diretor do nosso departamento, Fábio Alves, ele quem, de fato, está representando a nossa secretária Gracimere, ok? Obrigado pela palavra. Ok, Fábio, prazer muito grande. Você está com a palavra, Fábio, por até 10 minutos. Muito bom dia, presidente, bom dia a todos os deputados aí, meu xará Fábio Duarte, aqui do nosso município, Coronel Wellington, todos os deputados presentes aí, a todos os colegas nesta importante missão de salvarmos vidas. Aqui também deixo um cumprimento especial ao meu amigo Dr. Joel Lírio, o qual foi nosso secretário aqui na última gestão e muito contribuiu para a segurança no trânsito aqui na nossa região e na segurança pública também. E primeiro agradecer a participação nessa reunião, nessa comissão, e dizer que a missão de salvarmos vidas no trânsito, como muito bem colocado aqui por todos os colegas que falaram anteriormente, é uma missão que precisa estar em voga mesmo, precisa estar presente no âmbito federal, estadual e principalmente nos municípios. Nós temos uma característica aqui na Serra como um município com uma grande extensão territorial, o volume populacional maior do estado, né, mais de 1.100 quilômetros de vias municipais, vamos dizer assim. É um município cortado por duas importantes vias, uma estadual, a S010, e uma via com grande movimentação, que é a BR-101. E falar do número de mortes, de acidentes no trânsito no município da Serra, em 2025, por exemplo, nós já temos 30 óbitos registrados no município da Serra, no trânsito. E o município tem se preocupado, através dos nossos gestores, com a temática e um importantíssimo projeto de educação para o trânsito, no qual foi pensado e trabalhado, inclusive pelo nosso colega Dr. Joel Lírio, que nos capitaneou aqui nessa missão, que é um projeto de educação para o trânsito denominado Transitando, que é a inserção da temática trânsito, né, de forma transversal na rede municipal de ensino. E nesse mês de maio, né, aí no calendário das ações de maio, nós sancionamos esta lei aqui no município. Então, no município da Serra, agora é lei, então é uma política perene, é uma política constante de educação para o trânsito, onde nós vamos conseguir, eu tenho certeza, atingir resultados a médio e longo prazo, como mencionado anteriormente aí pelos colegas. E a curto prazo, nós precisamos mesmo reforçar as instituições para que a gente possa ter uma fiscalização de trânsito mais constante, né, no nosso estado do Espírito Santo, e eu falo pelo município da Serra. Essa integração, doutor Danilo, ela é importantíssima. Hoje nós temos problema de efetivo em todas as corporações, seja na Polícia Militar, na Civil, na PRF, no Departamento de Trânsito, nas guardas municipais. E quando a gente faz esse movimento de integração, a gente consegue colocar um corpo nas vias do nosso estado, a presença das instituições, aí com as operações de lei seca, com as operações de fiscalização, para que a gente possa, para que a população possa entender, né, o real papel do agente fiscalizador, do agente educador, né, e principalmente os investimentos, né? Eu acho que nossa principal demanda é fomentar os investimentos em mobilidade, né, os multimodais e principalmente a engenharia de trânsito. Na vertente que a gente denomina aqui como o tripé do trânsito, a engenharia, a educação e a fiscalização, a engenharia ela tem que ser uma premissa básica,
né, visto que a utilização desses espaços pelos veículos e pelas pessoas, elas estão nas vias, nas ciclovias, né? Essa divisão aí do espaço entre os veículos de grande porte com as motocicletas, pensar alguma ação, como mencionado aí anteriormente, nesse direcionamento do espaço específico, por exemplo, para motociclista, dentro dos projetos de engenharia, né? Pensar como curto prazo essa demanda de fiscalização e operação, que é uma importante vertente, e a educação para o trânsito. Eu acho que a gente tem que focar mesmo a nível estadual na temática, e o Força pela Vida, capitaneado aí pelo governo do estado, uma parceria com o Detran, que tem nos apoiado muito, que tem apoiado os municípios nessa integração. E eu acho que esse conjunto de ações, é um conjunto de ações que nós juntos vamos conseguir mudar essa realidade. E passa muito pela educação, que é esse movimento cultural, né, do trânsito. Infelizmente, a gente não é bem formado para usar as vias, os veículos, as motocicletas, as bicicletas elétricas mencionadas aqui, e é um desafio para nós. E a nível nacional, e aí, deputado, eu aproveito esse espaço aqui, né, dessa comissão, para que a gente possa fazer lá uma intervenção com os nossos senadores, através da comissão, de um projeto importante a nível de Brasil, inclusive, que é o Estatuto Nacional dos Agentes de Trânsito, que você consegue fortalecer as instituições específicas de trânsito, tanto no nível estadual e nos níveis municipais, que é o PL 2160, que define ali um conjunto de ações que estrutura a categoria de agente municipal de trânsito no âmbito nacional. Esse projeto já passou pelas comissões da Câmara Federal, hoje ele se encontra na comissão do Senado, para que a gente possa fortalecer essas instituições. E no mais, a gente está à disposição aqui no município e agradeço aí a participação. Ok, Fábio, muito obrigado aí pela sua contribuição. Leve lá o nosso abraço, a doutora Gracimere Sueiro de Castro Gaviorno. E, obviamente, Fábio, é certo que essas campanhas educativas são muito importantes. Eu estive andando agora recentemente com motoristas aí com até 20 anos de habilitação, que, por exemplo, não sabe que tem que transitar na via da direita, de uma rodovia, especialmente a rodovia do Sol ali, que eu transito muito. Então, os motoristas andam pela esquerda e as ultrapassagens são feitas exatamente de forma irregular pela direita, porque essas pessoas, lamentavelmente, não têm conhecimento. Então, campanhas educativas seriam importantes e nós convidamos aqui também o diretor-geral do Detran para que estivesse aqui, o Givaldo Vieira, mas ele não veio, não mandou representante. Convidamos também o coronel Cerqueira aqui, o comandante de bombeiros, também o comandante do batalhão de trânsito, mas não vieram representantes, mas nós faremos aqui as nossas cobranças. Antes de passar a palavra ao a próxima pessoa, o próximo convidado, eu quero fazer só um registro aqui também no mês de maio agora, a campanha do Maio Amarelo 2025. Em Vitória foram registrados 79 blitz, 608 operações em escolas, 478 atendimentos à ocorrência de trânsito e 35 ações educativas preventivas entre janeiro e março de 2025. Eu concedo a palavra agora ao doutor Luiz Fernando Miller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, a MAPES. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Doutor Luiz Fernando não respondendo, eu concedo a palavra ao excelentíssimo senhor doutor Ivan Maier, defensor público, representando aqui o nosso defensor-geral, doutor Vinícius Chaves de Araújo. Também não respondendo. Doutor Pitágoras, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da fala? Sim. Pois não, então, Vossa Excelência aí do Sindicato dos Profissionais e o motorista de táxi do Espírito Santo, doutor Pitágoras Andrade de Souza. Um prazer muito grande tê-lo conosco. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia a todos novamente. Um prazer imenso estar aqui nessa Casa de Leis, representando aí os motoristas profissionais de táxi do Estado do Espírito Santo, a qual o sindicato representa, ao capitão Assunção, Denil Silva, não sei se está presente, Fábio Duarte, Mazinho dos Anjos, e a todos que estão presentes aqui.
Acredito que já deram bastante ênfase sobre essa questão da segurança no trânsito, fiscalização, causas, ações preventivas e soluções para a redução dos acidentes. A grande questão que eu tenho no meu conceito desse tempo todo de transporte é cultural, né? Questão educacional. Então, nós observamos constantemente atos de falta de educação da sociedade. Isso a nível, acho que mundial, né? Nível mundial, não chega nem ser a nível Brasil. Então, isso é uma questão que é cultura, né? E às vezes eu pego alguns passageiros no táxi e as pessoas, quando preenche ali a quantidade de 4 passageiros, o pessoal vai ali atrás do banco de trás que não precisa usar o cinto de segurança. Então, eles já têm essa cultura que não precisa usar o cinto de segurança. E ali eu peço para eles utilizarem o cinto, eles até acham ruim, às vezes, o comentário de solicitar para utilizar o cinto. Então, assim, eu vejo a questão cultural mesmo no brasileiro, questão de seta, quando você pede passagem para liberar a seta. O capixaba ali, eu tomei um grande susto quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, quando você aciona a seta para poder entrar na faixa, o pessoal ele começa a acelerar mais o veículo e ficar ali parente com o seu veículo para não te dar passagem. Então, eu vejo questão de educação mesmo. Então, nós precisamos melhorar a educação no trânsito, principalmente, que é primordial a educação no trânsito, e a questão também de fiscalização. É que nem a comandante tinha comentado sobre, quando começa a doer no bolso, as pessoas começam a aprender. Então, eu acredito que a fiscalização é primordial na questão do trânsito. Como o Coronel Wellington e o delegado Maurício, o delegado Joel, Paraguaçu já comentaram sobre a situação da educação cultural. Eu acredito assim que precisamos conscientizar a sociedade. Precisamos ter mais divulgações de publicidades para a sociedade em geral. Como o delegado Danilo Baianense falou, que uma cadeira de roda, né, estava a alta velocidade aí. Então, assim, o pessoal na cadeira de roda, rapaz, e não respeita. Ali, eles estão ali parecendo que estão na terra sem lei. Você vê a bicicleta, rapaz, eu tenho um vídeo que eu recebi no grupo aqui dos taxistas, uma moça de uma bicicleta pedalando na rodovia, atrapalhando o trânsito, né? Na frente do caminhão, querendo que ele passasse por cima dela. Chegou outro veículo e passou por cima dela. É um absurdo. Tamanha falta de educação, tamanha falta de ambas as partes. Então, assim, é triste, né, narrar uma situação dessa, mas é o que acontece no dia a dia, né? O nosso dia a dia é bastante sofrido. Eu tenho mais ou menos 20 anos de habilitação, tirei minha primeira habilitação em 2003, e assim, eu tinha muito estresse quando eu comecei a trabalhar na questão do trânsito. Então, quando chegava o horário de pico de rush, eu tinha muito estresse para trabalhar. Então, assim, tinha hora que eu tinha que encostar o veículo e esperar o trânsito diminuir para poder continuar trabalhando. Então, é uma situação que a própria pessoa tem que se conhecer. A pessoa tem que saber se fazer a avaliação e se entender se tem capacidade de estar ali dirigindo ou não. A pessoa tem que se autoavaliar e poder chegar um momento da vida da pessoa e falar assim, eu tenho que parar. Eu tenho muitos colegas que chegam até hoje, né? Até hoje param o seu veículo, o táxi, na hora do rush, na hora do pico. Ele sabe que ali ele fica estressado. Então ele para, né? Hoje eu não me estresso mais. Hoje eu já consigo controlar esse estresse na hora do trânsito. Hoje o que me cansa é a idade, né? Estou com 40 anos, então hoje eu acabei me cansando de ficar parado ali, passando marcha, puxa. Então me cansa hoje, não me estressa, mas me cansa. Então, assim, eu queria pedir conscientização, né, a todos os motoristas, né, tanto seja de táxi como de aplicativo, ou aqueles que trabalham em rua, conscientização, paz no trânsito, porque a vida é o bem maior que você tem. Não adianta querer discutir, querer arrumar confusão nesse trânsito, porque hoje em dia, por qualquer motivo, é motivo de morte no trânsito, e isso é o maior causador de acidente, né? É as vítimas que perdem, né, que morrem, e aí quem fica é a família. E, assim, eu tenho um projeto que eu até passei para o doutor delegado, informando sobre um botão de pânico nos veículos de táxi, né? No transporte de táxi. Era uma pauta que já tem há muitos anos já que eu já tinha em mente, já foi debate em outros
em outros assuntos sobre a questão do táxi, né? Já foram tentaram utilizar isso no aplicativo, mas isso é uma questão também social. Os taxistas eles também têm que aceitarem, sabendo que seu bem maior é a sua vida. E nós tivemos um caso, né, em 2024, não sei se você lembra, eu até tentar verificar aqui, um senhor de 75 anos, lá de Cariacica, 35 anos de taxista. Ele foi pego ali por 3 miliantes e ali sequestraram ele, colocaram no porta-mala e ele ali ficou no porta-mala durante algumas horas e ali veio a falecer. É triste, muito triste saber que se existisse esse botão de pânico, provavelmente ele estaria vivo entre nós hoje. Então, é uma situação muito lamentável de se narrar, mas assim, é uma situação que precisa ser debatida, precisa ser falado entre a sociedade, ser discutido, para todos começarem a ter consciência das situações, do que ocorre no mundo do trânsito. Outra questão seria também câmeras de segurança de monitoramento. Verificação de instalação de câmeras nesses veículos, né? Hoje podemos verificar a situação e tem alguns aplicativos, né, que já começaram a aderir a esse meio de segurança. Então seria uma opção para nós começarmos a instalar no veículo os táxis. Foi uma pauta também que eu pedi para o deputado Danilo Baiense comentar, e eu estou narrando aqui para ver se consegue alguma situação, né, alguma posição sobre essa questão. Então, essas são as minhas falas. Outra questão seria também a questão do transporte clandestino. Isso aí é uma pauta que eu já comentei já com o Givaldo, né, o diretor do Detran. É uma questão que nós sofremos muito, né, principalmente nos pontos ali mais movimentados ali, que temos ali mais ou menos 90 veículos ali de táxi no aeroporto de Vitória, e ali sempre aparece veículos de outras regiões com a placa informando que faz aplicativo e faz o transporte desse passageiro. E essa situação é muito corriqueira. Agora deu uma diminuída, mas assim, nós temos alguns pontos, igual a estação de Cariacica, Pedro Nolasco, na Serra, temos ali o Mercado Falqueto. Então, ali nós já tivemos algumas discussões com os taxistas ali sobre essas situações. E ali nós pedimos para os poderes públicos, né, para a integração entre os órgãos de autoridades, para poder auxiliar nós taxistas também, ajudar também no transporte, na segurança, porque o consumidor é o que sofre nessa situação aí, né? Ele pega o transporte ali porque ele acha mais rápido e mais viável para ele, mais barato. Só que às vezes o barato sai caro, e aí pode ser que venha a ocorrer alguma situação como já ocorreu em outros estados, e nós já sabemos que não é bom. Então, essas seriam algumas pautas e algumas questões sobre a questão do transporte de táxi. Ok, Pitágoras, muito obrigado pela sua contribuição. Com relação ao projeto que foi dito aí do botão do pânico, nós já recebemos aqui, tá certo, na comissão, e obviamente será levada à apreciação do colegiado. É muito importante a conscientização, como você muito bem falou, né, do motorista, e também a educação no trânsito. Nós temos visto motoristas que são motociclistas, mas quando eles estão no automóvel, no veículo de maior porte, obviamente eles parecem que querem atropelar os motociclistas. Ele esquece que ali na frente poderia estar ele próprio, poderia estar uma filha, um filho, um parente, né, o que é realmente lamentável. Com relação à educação, eu e o deputado Coronel Wellington apresentamos aqui em 2024 um projeto de lei que dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino infantil, a disciplina Educação para o Trânsito nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado do Espírito Santo. Então, um projeto realmente muito importante e que, obviamente, em breve será apreciado aqui pela Casa. Bom, Eu gostaria agora de conceder a palavra ao Luiz Fernando Miller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Estado do Espírito Santo. Luiz Fernando, Vossa Excelência está com a palavra por até 10 minutos. Prazer muito grande tê-lo conosco mais uma vez. Muito prazer, deputado Danilo. Aqui é o Coronel Wellington, nossos grandes amigos que a gente já tem. Prazer em conhecer o Pitágoras.
Nós somos profissões bem parecidas, mas já tivemos muitos atritos entre as profissões. Eu acho que hoje as coisas, para quem trabalha certo, a gente busca trabalhar bem com todo mundo. Deputado Danilo, eu acho que essa pauta é uma pauta sensacional para a mobilidade urbana. Nós temos algumas questões que, inclusive, o senhor já fez proposição para o governo do Estado, como a linha verde, que hoje, no fluxo que a gente tem de 16 horas até as 19 horas, mesmo com a passagem dos ônibus, dos táxis e dos carros de segurança que temos, a terceira ponte a gente tem muito problema com essa questão de não poder utilizar a faixa verde. Os motoristas de aplicativos, eu acho que independente de formos só nós, junto com os outros, tem que ser liberado essa faixa verde nos horários de pico. Porque mesmo com as intervenções feitas pela Prefeitura de Vitória, que melhoraram um pouco o fluxo, mas ali nós temos um gargalo que é uma coisa física. Nós saímos de praticamente 10 faixas entrando para a ponte e ela se transforma em 3 e depois para 2. Qualquer intervenção que foi feita anteriormente é físico, não muda. Então, tem que liberar essa terceira faixa. A gente sabe que foi muito boa para os meios de transporte. A gente tem que privilegiar o coletivo e não o individual, mas hoje a gente vê que prejudica muito. Nós temos aí, não sei se ainda está aqui, o nosso amigo Paraguaçu. Já tivemos algumas reuniões de conscientização e eu acho que, eu vou falar em nome para o Pitágoras de novo, eu acho que nossas profissões têm muitos problemas com os motoristas clandestinos hoje, seja rodoviária, seja no aeroporto, em outros pontos. Tem que haver uma fiscalização mais profunda com relação a isso, porque isso prejudica quem trabalha certo. Nós da MAPES hoje a gente privilegia quem trabalha certo, porque não adianta você privilegiar e querer proteger e defender quem trabalha errado. Então, assim, as incursões que têm que ser feitas por todas as guardas municipais, e eu acho que é um papel do governo do Estado também coibir essas situações. Nós temos muitos problemas de segurança, inclusive eu tenho certeza que o doutor Danilo, há uns 4, 5 anos atrás, ou até menos, já soube do problema que teve no aeroporto. A gente tem brigas constantes e a gente tem que evitar isso. E só com conscientização, infelizmente, não se resolve. Eu acho que as coisas têm que ser mais firmes hoje, porque tenho certeza que o Pitágoras concorda comigo. Privilegiar quem trabalha correto, quem paga o imposto, quem tem lá sua família para sustentar. Quem não trabalha certo, infelizmente, a gente tem que dar um jeito de tirar. Direcionando novamente para o nosso amigo Paraguaçu, precisamos resolver a situação do aeroporto. Nós, enquanto associação, e agora nós fundamos um sindicato, a gente vai, após algumas conversas que não foram atendidas, a Câmara de multar lá no aeroporto, ela está inconforme com a legislação federal. Não mostra o artigo porque está sendo feitas as multas por vídeo monitoramento. Então, nós já fotografamos, nós já estamos fazendo um laudo e vamos pedir o cancelamento dessas multas por vídeo monitoramento que estão irregulares, estão inconformes com a legislação de trânsito. Concordamos, sim, quem está parado, quem atrapalha, tem que ser multado, tem que ser autuado, mas, infelizmente, as coisas estão um pouco esquisitas no aeroporto. Infelizmente, mesmo com a orientação do nosso amigo Paraguaçu, a Prefeitura de Vitória não se pronunciou com relação a isso. E o que eu peço, deputado, assim, sendo mais breve, hoje nós vemos um grande número de assaltos a motoristas de aplicativos e também com taxistas. Muitas vezes, o agente de trânsito, hoje eu digo que nossos associados aqui da MAPES, da associação, eles são identificados, como os taxistas também são. Mas muito do que a gente vê hoje o agente de trânsito, seja a polícia militar, seja as guardas municipais, eles simplesmente fazem uma blitz para verificar o documento do carro. Concordo. 100%. Se a pessoa está errada, está com alguma infração, tem que ser punida. Mas o que a gente pede hoje, o que eu peço a todas as entrevistas que eu dou, é que sejam feitas blitz de segurança. Que blitz são essas? São blitz que, igual já aconteceu na época do Coronel Ramalho, de parar o motorista de aplicativo, perguntar se está tudo bem, perguntar ao passageiro se está tudo ok e pedir para ver o porta-mala, porque muitas vezes nós já temos conhecimento, deputado, e até parabenizar novamente o deputado Danilo Baiense,
que é um marco importante na história do Brasil. Aqui no Espírito Santo, nós, através da MAPS, nós tivemos a primeira frente parlamentar que defendeu os motoristas de aplicativos no Brasil, na qual nós tivemos a oportunidade de convocar os 2 CEOs da Uber e da 99 a participar. Isso foi um ato inédito e que melhorou muito a nossa vida. Então, o que a gente pede agora é que a gente realmente priorize a vida, que seja o quê? Blitz de segurança, blitz que verifique realmente se o motorista está bem, se ele está, aproveita verificar se ele está pelo aplicativo e ver se o passageiro também não está sendo coagido, porque acontece. Nós temos muitas contas fakes hoje, deputado Danilo e coronel Wellington. Muitas contas fakes, tanto de motorista quanto de passageiro. E isso, todos os dias nós vemos assaltos, desde a época de 2019, que o nosso participou, o Danilo Baiense participou, e a gente continua com essas contas fakes trabalhando. E como é que a gente pega isso? Fiscalização, ação, está na rua porque você protege a população. O trabalho hoje da nossa Assembleia Legislativa também é proteger o cidadão. E eu acho que faz muita parte disso. Peço, doutor Danilo, que a gente volte a sentar. Muitos estados hoje do Brasil, muitas cidades estão liberando as vias exclusivas para ônibus, táxi de segurança para os motoristas de aplicativo. Hoje, nós somos o 2º modal de transporte no Brasil, que é o motorista por aplicativo. Respeitamos totalmente os taxistas, porque, para mim, são pessoas que continuam levando a trabalho, sustento para dentro de casa, mas nós somos a profissão que tem uma convergência igual que é transportar o público. Então, eu encerro minha fala pedindo isso, que a gente volte a olhar essa situação com o governo do Estado. Eu agradeço a presença de todos, prazer a todos, e estamos aí para contribuir. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação e contribuição. Eu quero também, Luiz Fernando, colocar mais uma vez à disposição aqui a Comissão de Segurança. As reivindicações que você fez, elas farão parte integrante do nosso relatório que será levado ao colegiado. Mas a comissão aqui gostaria de receber a sua visita para que a gente possa trocar uma ideia mais de perto, preferencialmente essa semana ou no começo da outra semana, antes que a gente, obviamente, conclua o relatório dessa reunião, para que a gente possa melhorar ainda mais o atendimento a toda a população do Estado do Espírito Santo. Com relação à faixa verde, você sabe que nós fizemos indicações anteriormente, mas nenhuma providência foi adotada. Mas a partir da sua fala nessa audiência de hoje, nós faremos novamente gestão junto às autoridades. E quem quiser encaminhar alguma sugestão ou alguma cobrança para que faça parte do nosso relatório, nós estamos aí à disposição através do cseg.al.es.gov.br. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência gostaria de fazer... Deputado Danilo, Pois não, Luiz Miller. Só fazendo um complemento, deputado Danilo, se nós podemos chamar para essa reunião o Fábio Damasceno, porque as câmeras que hoje operam na linha verde, na nossa terceira ponte, elas já têm a condição de reconhecer a placa do veículo. E por informações que a gente tem, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue trabalhar muito bem a parte da terceira ponte. Ok, Luiz, olha só, eu vou pedir aqui o doutor André para fazer um contato com você, ok? E aí a gente marca essa reunião aqui no gabinete da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da fala para as conclusões? Deputado Fábio Duarte, Vossa Excelência gostaria de fazer uso da fala? Parabenizar a Vossa Excelência, presidente, por essa iniciativa. E, assim, nós ouvimos, né, muito bem aí a todos, né, que participaram. Nosso amigo aí, doutor Joel Lírio, Fábio Alves e o Rodrigo Lemos, representando a nossa vice-prefeita e secretária, né, de Defesa do município da Serra, doutora Gracimere, e dizer que, como Vossa Excelência já disse, né, Vossa Excelência já acolheu, né, algum dos principais assuntos aqui que foram abordados por diversas entidades e que nós juntos possamos aí colocar em frente para que nós possamos ajudar, né, a melhorar e dar segurança, né, aos taxistas, às pessoas que trabalham com aplicativo, que hoje também têm sofrido de forma considerável a questão de
assaltos, né? Tem essa questão do botão do pânico, que eu acho que é uma medida que é salutar, que pode também ajudar e muito com relação à questão da segurança, e nos colocar sempre à disposição de Vossa Excelência e dessa comissão, para que nós juntos possamos fazer diferença na vida da nossa população. Obrigado, doutor. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Antes de encerrar aqui a sessão, que nós temos 2 convidados aqui que acabaram por algum compromisso, tiveram que se ausentar, eu quero passar aqui algumas informações quanto às principais causas de acidente. Os acidentes de trânsito do Espírito Santo têm causas recorrentes, destacando-se vulnerabilidade dos motociclistas. Em 2024, foram registrados 434 mortes em acidentes envolvendo motos, sendo a vulnerabilidade dos motociclistas apontada como a principal causa da alta letalidade desses acidentes. Condutas de risco, atitudes imprudentes no trânsito, como excesso de velocidade, uso de celular ao volante e desrespeito às leis de trânsito, contribui significativamente para o aumento dos acidentes. Até abril de 2025, o Espírito Santo registrou 260 mortes no trânsito, conforme dados do Observatório da Segurança Pública do Estado. Esses números representam um aumento de 28% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 203 vítimas fatais. A região metropolitana lidera o ranking de acidentes com 4.224 ocorrências, seguida pela região norte, 911, e sul, 880. Entre os municípios, Serra destaques com 23 mortes no trânsito em 2025. Motociclistas continuam sendo as principais vítimas, com mais de 140 mortes registradas em acidentes envolvendo motos até maio de 2025. A taxa de mortalidade no trânsito do Espírito Santo em 2025 é de 16,8 óbitos por 100 mil habitantes. Um leve aumento em comparação aos 16,5 registrados em 2024. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que contribuíram aqui com a nossa reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, um tema importantíssimo. Agradecer meu amigo também, doutor Joel Lírio, que eu estou vendo ali agora. Joel, muito obrigado pela sua contribuição, você sempre com a sua experiência e expertise no assunto. Eu conto com a sua contribuição aqui para que a gente possa confeccionar um relatório ainda mais completo. Muito obrigado a todos, obrigado a você que nos assiste pela TV Alice, obrigado também aos servidores desta casa. Nada mais é a tratar, declaro encerrado os trabalhos desta comissão e convido as senhoras e senhores membros para a próxima, será ordinária, no dia 10 de junho do corrente, às 10 horas, no plenário de Seu Cardoso e via plataforma virtual. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando.